Olá, a paz do nosso único pastor e redentor, Jesus Cristo. E dando continuidade à nossa série, nós vamos ler em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De uma certa forma, a religião deve libertar o homem, e a verdadeira religião é aquela que Jesus reina sobre o homem. Assim como ele disse que ia reinar sobre toda a humanidade, e ele é o Rei dos Reis. Um dos grandes exemplos, para você entender melhor a forma que Deus reina sobre o seu povo. Deus reinava sobre Israel, mas Israel tinha uma conduta voltada para deuses estranhos. Então eles pedem um rei, e Deus fica furioso de uma certa forma, porque eles não estavam rejeitando o profeta, eles estavam rejeitando a Deus. Assim Deus fala através do profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre ele, de acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia em que eu tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, e assim também fizeram a ti. Deus, ele é o Deus de hoje e é o Deus de sempre, e a forma dele reinar sobre o povo de Israel é a mesma forma que Jesus reina nos dias de hoje. Jesus tem que ser o Rei dos Reis, ele tem que ser o Senhor dos Senhores. Por isso, de uma certa forma, Deus não aceita dominação humana sobre outro ser humano. Por exemplo, Jesus vai falar para os seus discípulos, assim como os discípulos perguntam de forma hierárquica quem é menor, quem é maior, quem tem a patente maior no reino de Deus. E Jesus é muito claro, mostrando que o poder do seu reino, o reino do céu, é diferente do poder do reino da terra, ou sendo governamental ou até mesmo de reinado. Um dos grandes exemplos foi conhecido como o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele mesmo declarava no Salmo 23: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus pôde reinar sobre o povo de Israel através do rei Davi, mas nós podemos ver que mesmo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era apenas um homem. Por isso que ele também caía em tentação. Uma das grandes tentações que eu posso citar aqui, além do adultério, que foi uma tentação pior, é essa que eu vou citar aqui, que está esse relato, podemos encontrar em 1 Crônicas 21, a partir do 1. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Você percebe que a maior tentação do homem é o orgulho, e outra leva o homem a dominar sobre outro homem. Davi reinava sobre o povo de Israel, mas reinava com o Senhor no comando, como rei total, o pastor fiel que era Deus através do rei Davi. Mas por um certo momento ele pensou que aquela glória vinha dele mesmo e não do próprio Deus, assim como aconteceu com Nabucodonosor. Ele achava que toda aquela glória que ele tinha do reinado, por um certo momento ele achou que vinha dele, da pessoa dele, mas não, tudo era graça de Deus. E hoje nós podemos ver que todos os dons que as pessoas receberam de Deus, assim como o dom de profecia, o dom de discernimento, mas eu quero enfatizar o dom de pastorear. Hoje os pastores, eles são como sacerdote, baseado no modelo judaico-romano antigo. Jesus disse que nós devemos usar o nosso dom para benefício do reino de Deus, para alimentar e nutrir o corpo de Cristo, mas não de uma forma de dominar as pessoas. Dessa forma, Deus não se agrada, assim como ele não se agradou do rei Davi. Por causa da sua atitude, Deus ficou tão irritado com Davi que ia eliminar Davi, mas pela sua misericórdia, ele não eliminou, mas pediu o profeta para avisar Davi que ele pudesse escolher entre 3 punições
punição. Se existe uma coisa na qual Deus fala para o homem fazer e o homem faz ao contrário, e principalmente no cuidado do seu povo, do povo de Deus, Deus odeia. Por isso ele mandou essas punições a Davi. Para que você possa entender melhor, leia o capítulo no total. Em 1 Crônica, capítulo 21, a partir do versículo 12, diz assim: ou 3 anos de fome, ou 3 meses para ser destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruirá ao longo da costa de Israel. Agora, portanto, conselho-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. Por isso que Davi, conhecendo a Deus, preferiu cair nas mãos do Senhor, porque ele podia contar com a misericórdia e com a graça de Deus. Mas um dos motivos que ele percebeu isso era o seu arrependimento. Davi se arrependeu profundamente, pois Satanás havia tentado a ele, colocando no coração dele que ele podia reinar sobre as pessoas como uma forma de dominação. Mas o seu reino, o reino de Davi, era um reino na qual Deus reinava sobre o povo. Ele era apenas um representante de Deus, como um rei, mas vendo a figura do Cristo no futuro. Da mesma forma, Jesus reina sobre o seu povo, não tendo intermediador, sendo direto com o seu povo. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia para poder tabercular com o homem, para poder conviver com o homem. Mas agora não só num templo religioso, não só através de um véu, mas no coração do homem. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, agora faz habitação no coração de cada homem que se arrepende em espírito e em verdade e se volta para Cristo. Confesse os seus pecados hoje mesmo e se arrependa dele e se volte para Cristo, pois ele vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nas nossas vidas. O Saul era um rei em Israel que lutava com as suas próprias forças, por isso que foi reprovado por Deus. Davi era o contrário, ele lutava com a força do Senhor, não a força do seu braço. Por isso ele deixava o Senhor ser o seu pastor, ele deixava o Senhor ser o seu Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois a verdadeira religião é aquela que só Jesus reina, só Jesus é o Senhor, não com a força humana, não com a força do homem, mas somente com a força do nosso Rei Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Deus abençoe vocês e reine nos nossos corações.